Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Críticas de Sofá. Olá Hugo. Olá, ninguém perguntou, ninguém pediu. É ao contrário, não é? Pá, eu acho que às vezes trocamos. Ninguém pediu, ninguém perguntou, mas aqui estamos nós. Fui eu que criei esta frase e agora o Hugo é o que adora dizer. Pronto. É um bocado cringe, mas pronto. Bom, vamos então passar ao que interessa. Vamos então analisar o quarto episódio da série It, Welcome to Derry. E o nome do episódio é, e isto vou demorar 30 segundos só a dizer o nome do episódio, The Great Swirling Apparatus of Our Planet's Function. Eu não faço puta de ideia o que é que isto significa. Great Swirling Apparatus. Mas não sei o que é que isto tem a ver com o que aconteceu com o episódio, mas é um título muito estranho mesmo. Realmente... É estranho, não é? Assim, houve assim umas coisas... Swirling Apparatus, vimos só assim uns... Aquelas bolas. Caracóis. Não, aquelas bolas rotativas do It. Supostamente bolas? Quando o monstro chegou, tinha assim umas bolas. O espírito é assim bolas. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Ok. Vamos então passar ao resumo do episódio, que estreou a dia 16 de novembro. E então o que é que aconteceu? Começa com então o Scooby Gang, não é? Daqui do Derry, que é Lily, Will, Ronnie e Rich, a mostrarem ao Sheriff Bowers as fotos que tiraram no cemitério. O Sheriff examina as imagens e vê algo que aparece e só vê algo que aparece uma estátua, uma silhueta, ou seja, ele não consegue ver assim nada de estranho, aparece só aquela imagem do palhaço, mas ele nem liga, não é? Sim, ele ignora e diz, olha, isso não é nada. Eu tenho ideia que no episódio passado, quando eles estavam a revelar as fotos, que havia mais fotos de espíritos. Havia uma com o Phil, com os fantasmas dos miúdos, eles não mas tinham... desapareceram das fotos, é que agora só apareceu o palhaço. Sim, realmente essa foto estranho. não estava lá. Yeah. Porque as outras não tinham nada, ele até mostrou uma cocó de pássaro. Nem tinha lá nada. Pronto, não sei, eu achei um bocado confuso. Quando ele começou a dizer, oh my god, eu aí percebi logo que ele estava a gozar. No primeiro segundo, ele não está. Claro que não estão a ver nada, né? Portanto, este plano não resultou. Yeah. Depois, Charlotte, que é a mãe do Will, vai à esquadra para negociar com a polícia a situação do pai do Ronnie, Hank. No diálogo com Hank, na verdade, ou seja, através desse diálogo, finalmente percebemos onde é que Hank se encontrava na noite em que aconteceu aquele desastre no teatro, no cinema. Portanto, e agora aqui tenho que dar o braço a torcer, aliás, os parabéns. A teoria do Hugo estava corretíssima. Eu disse aqui, não disse? Disseste aqui, foi pai no segundo ou no terceiro episódio. Ela até no segundo, ou foi no anterior. Não me lembro, não interessa, mas está gravado, tu disseste, tenho a certeza. Sim. Teoria 100%. Ou seja, eu previ, sim. A minha previsão foi que ele tinha estado a dormir com uma mulher branca e eventualmente essa mulher branca seria de alguma importância, tipo filha do chefe da polícia. E é praticamente isso, né? Ou seja, ele não chegou a revelar quem é, mas disse que era uma pessoa importante, e que era casada. Que era uma mulher casada. Portanto, acertei isso. É assim, eu não tinha noção é que realmente havia assim consequências tão severas por um homem negro fazer isso com uma mulher branca. E mesmo com para a mulher branca, pelo menos também há imensas consequências. Ok, estamos nos anos 60, ok. Mas eu não tinha ideia que havia... Não, eu sabia que era mal visto, né? Por isso é que eu fiz a previsão, mas não sabia que pelo visto era mesmo tipo criminoso. Jesus. Ele basicamente ia ser enforcado. Ele estava a descrever a coisa como se alguém descobrisse, ele seria enforcado ali e pronto. E depois a própria mulher também ia sofrer. E a própria mulher, se calhar, também é algo do género. Yeah. Pronto, portanto, ficámos aqui a perceber realmente onde é que estava o Hank. Yeah. Depois temos a cena em que o Leroy decide levar o filho para pescar, o Will, para a forma de passarem tempo juntos. Depois o Will é agarrado por uma mão que surge debaixo de água. A visão que o Will tem é do seu próprio pai, mas em versão queimada, como se tivesse morrido num acidente de avião. Depois esse pai queimado arrasta o Will para baixo, dizendo "You will burn too". Não sei se depois tem algum tipo de referência, mas... Não, a referência é o próprio acidente que o pai teve. Depois tinha a ver com o acidente, não é? Que ele, pelo visto, teve um acidente na Coreia, ou o que é que foi? Ele tem umas cicatrizes na cara, tem a ver com isso ou é do próprio ator? Não, acho que é... Quer dizer, pode ser do próprio ator, mas na história é porque ele teve um acidente de avião
E se calhar queimou-se um bocado ou assim. E pronto. Ok. Depois, Leroy volta a correr para salvar o filho, não é? E, no entanto, ele acaba por notar arranhões nos braços do Will, tanto percebe que, pronto, aconteceu ali qualquer coisa. Foi atacado, não é? E depois temos o primeiro, agora sim conseguimos ver o primeiro balão vermelho a aparecer numa imagem. Sim. Cada vez mais estão a surgir pequenas coisinhas, não é? Do It, não é? E aqui vimos pela primeira vez o balão. E pronto. E foi a primeira vez, não foi? Sim, acho que foi. Depois o balão aparece novamente mais tarde no episódio, mas aqui foi a primeira vez. Ok. Supostamente tinha aparecido dentro do carro que eles tinham tirado da terra, mas nós até fomos rever e não estava lá nada, pelo menos assim que se visse claramente. Yeah. Pois, nós ainda andámos para trás, mas não vimos nada. Pronto. Após esta experiência traumática, Will diz ao pai que há algo de mal em Derry. Ele não fala diretamente sobre o palhaço ou chama o It, mas insinua que algo maléfico os persegue. Portanto, a partir daqui, eu acho que a partir daqui fez-se um bocadinho clique nesta personagem do Leroy, que realmente, se calhar, algo de muito estranho se passa, até porque tem um bocado a ver com o seu próprio trabalho, não é? Pois, acho que ele está a perceber é que as coisas estão ligadas. Exato. Depois, vamos agora para uma das cenas mais WTF. No liceu, durante uma aula de ciências, o professor fala sobre vermes parasitas que infectam caracóis e fazem os seus olhos crescerem em talos, que eram aquelas coisas assim meio coloridas. Eu ainda não fiz a associação. Pois, eu só fiz esta associação quando estava a fazer o resumo. Só depois é que eu percebi. Já percebi. Porque eu não tinha percebido. Pronto, eu pensei que não tivesse... ela quando estava a ver a apresentação começou a ficar com medo disso. Yeah. E depois é que teve aquela alucinação. A visão do It. Pronto, Marge, que é o nome daquela rapariga dos óculos, que até aqui se preparava para pregar uma partida a Lily, com o grupo das Patty Cakes, fica pensativa durante a aula, a culpa pesa nela porque ela se arrepende de enganar Lily. Pronto. Ou seja, dá a entender que elas estavam a preparar uma partida e que a Marge estava a avançar com a partida, mas pronto, não se estava a sentir bem. Opa, esta é uma daquelas personagens que, pronto... é um bocado difícil estar do lado dela, nunca gostei muito desta personagem, mas pronto. Não, ela está a fazer hiper mal à sua amiga, quer dizer, fala e faz aquilo como se nada fosse. Sim, pá, eu não gosto desta personagem. E deixa-se ser influenciada pelas bullies e assim. Mas pronto, isto às vezes os miúdos, adolescentes, as influências, pronto, às vezes não é fácil, mas pronto. Queria só dizer que se calhar o facto dela ter aparências semelhantes ao It, se calhar não tem nada a ver. Pronto. Sim, isso também era uma teoria... uma teoria assim muito repescada, pronto, mas se calhar não tem nada a ver. Eu só suspeitei quando houve realmente um shot em que aparece tipo um reflexo meio amarelo nos óculos dela. Que ela até parece estar estrábica e assim. Mas se calhar não tem nada a ver. Não, se calhar até fizeram de propósito, mas foi só assim para meter a dúvida. Depois, mais tarde, Marge vai à casa de banho da escola para tentar, pronto, confessar a Lily, porque ela aí notou-se que se calhar ia confessar que, pronto, que ia fazer algo mau com ela, não é? Para ela não avançar. Exato, mas de repente então ela tem uma visão aterradora, os seus olhos começam a deformar-se, transformam-se naquelas hastes que apareceu naquele vídeo, e pronto, e aí depois acontece uma cena... mais uma das cenas aterrorizadoras. Eu acho que a parte de terror nesta série está a um nível muito elevado. A parte mesmo de terror. Pronto. Sim. Tem ela cenas muito... cerrar os olhos, né? Opa, aquela cena em que ela pega num... Não sei no que é que ela pega, mas tenta cortar os olhos, para mim é aterrorizante. Pronto. Eu achava mesmo que ela ia morrer. Achava mesmo. Quando ela foi para a serra, cerrar os olhos, e ela serra um bocado. Pois. Nem se percebe bem o que é que ela serra, porque ela se calhar ela simplesmente atacou-se a si própria e foi isso que a fez ficar séria. No final viu-se a cara dela que um dos olhos estava deformado. Estava ok. Um estava ok, o outro estava não. Deformado. Mas afinal, ou seja, nós vimos a visão, mas o que é que ela fez ao olho? Acho que deve ter sido com essa ferramenta, ela fez fazer assim. Pois. Aí é que se deve ter magoado mesmo. Ok. Mas depois se calhar não se chegou a serrar mesmo. Aquela serra elétrica. Entretanto, a Lily corre para a salvar, pronto, consegue. Achei nojento a Lily ter ido à sanita porque deixou cair aquele comprimido que era o tal calmante.
Não chegou a tomar, pois não. Não se viu ela a Não tomar. se viu. Não. Mas pronto, a Lily correu para salvá-la, acaba por salvá-la, acabou por chegar a tempo, porque eu acho que se ela tivesse ido para aquela máquina, pronto, acho que era GG. Sim, se bem que depois mete-se em cima dela, começa quase, parece que lhe está a atacar. Claro. Parece mesmo assim, né? Depois de repente aparece toda a gente. A cena é, apareceu, estava lá o Will, a Ronnie e o Rich. Eles ficaram com uma cara de chocados, mas eles sabem o que é aquilo, né? Não vão tipo culpá-lo, certo? Os três se calhar sabem, mas... Pronto. Agora os outros, ok, claro, eu se visse aquilo ficava chocada, não é? Pois. Pronto. E pronto, acabou aí a cena. Depois, então a personagem, depois tivemos então a personagem, a parte dos adultos em que Dick entra na mente de Taniel, que é uma personagem que penso que apareceu no episódio anterior e hoje teve um bocadinho mais de foco, daquela comunidade indígena. Ah, sim. Entrou então de forma psíquica, ou seja, ele realmente tem o poder de entrar nas mentes das pessoas e conseguiu então reviver uma memória antiga daquele povo e ao despoltar essa memória, que nós como espectadores acabamos por... Aquilo foi contado como se fosse uma história, não é? Do Taniel em criança, deu para realmente perceber então a origem do It. Sim, certo? Eu só tenho uma dúvida. Uma recriação da origem. Se é que aquilo é real, pode não ser tudo real. Eu só tenho uma dúvida. Eu nunca li os livros do Stephen King. Portanto, eu não sei se isto é inventado, se esta origem é inventada ou se realmente é real. Portanto, se vocês souberem, digam nos comentários, mas... Eu diria que pelo menos parte deve ser real, ou seja, real com base... Escrito nos livros. Ou seja, realmente deve ter vindo, sei lá, de uma estrela cadente ou assim, e deve ter vindo do outro mundo, né? Uma entidade tipo sobrenatural. Um alien, né? Sim. Pois. Agora, depois toda aquela conversa dos cristais e não sei o quê. O que é que tu achaste de toda esta... É que ainda foram largos minutos um bocado a explicar esta história. O que é que tu achaste desta criação? De forma como surgiu este espírito? Eu gostei da explicação, sim, Gostaste? Gostei. Acho que... Não achaste too much aquela história dos índios e depois de irem buscar aquelas pedras e depois porem as pedras de uma forma circular? Foi appealing a história para ti? Sim. Okay. No geral, sim. É assim, achei algumas coisas um bocado parvinhas, mas... Sim, porque é que aquelas miúdas iam para lá sozinhas, para a floresta? Isso foi a parte mais estavam lá o tempo todo à espera que toda a gente morresse e depois quando voltaram lá foi instantâneo chegar e roubar as pedras. Pronto, houve assim algumas coisinhas da história menos boas, mas no geral gostei de ter pelo menos esse backstory do It. Eu gostei do facto de ter vindo do céu. Lá está, não sei se isso é real ou não, mas gostei. E depois aquela cratera, pelos vistos, se calhar é onde ele sempre esteve. Pronto, explica também um bocado isso. Agora eu tenho uma dúvida que é... Onde estão colocadas as pedras, dentro desse círculo é onde está a cidade? Pois ou a cidade está ao lado? Diria que sim, ou seja, que entretanto já foi construída ali muita coisa. Okay. Parte da cidade, parte da... É que não me pareceu ser um círculo assim tão grande, para caber lá uma cidade. Pois, não deve ser tudo. Devem ser só sítios específicos, como por exemplo aquela casa que vimos. Pois, e agora, ou seja, o episódio termina a mostrar aquela casa que é igual à que aparece nos filmes. Nós confessamos que já não nos lembramos do propósito dessa casa. Eu acho que se calhar vão explicar no próximo episódio, porque eu já não me lembro, mas tem a ver com o It, não é? Mas se calhar essa casa é o começo... é de onde o It sai, ou de onde o It entra para os esgotos, não sei, pronto, já não me lembro o propósito dessa casa. Pode estar ligada à zona onde ele aterrou, ou assim. Pois, não sei, pronto. E pronto, o episódio termina assim. E agora, em termos de notas, uma questão que eu tenho aqui, que é o personagem do Dick. Eu não percebo se ele realmente sabe que entidade é que estamos a falar do It, ou se também não sabe. Porque é difícil. O Leroy foi falar com ele, a dizer, o Will foi agarrado lá no rio, o que é que se realmente se passa, e tu não queiras saber. Mas a verdade é, ele sabe ou não sabe? Ou é melhor não querer saber? Não, ele deve saber mais ou menos. Então ele teve aquela visão frente a frente com o It, não é? Mas porquê é que ele não contou logo ao Leroy? Porque ele disse, não sabe se cá, não sabe se é a mesma coisa, não é? Imagina, ele conhece a entidade, agora, se calhar não sabe bem o que é que ela faz, ele só sabe que consegue interagir com ela.
Certo. Aliás, ele se calhar consegue isso por causa dos seus poderes, né? Ele claramente tem ali poderes. Não, sim. Isto é um bocado esquisito porque ou seja, ele é um super-homem. Um super-homem, quer dizer, é um super-herói, vá. Super-herói, vá, não. É uma pessoa com poderes. É um bocado difícil. Isto é uma série que não tem a ver com super-heróis, portanto é um bocado difícil a perceber como é que uma personagem tem esses poderes, não é? Sim, foge aqui, se calhar, tirando... Sim. Pronto, obviamente que o It é uma entidade supernatural, mas pelos vistos neste caso, nesta série não é a única, porque o que ele faz é supernatural, pronto. Sim. E depois tenho só uma questão, mas que já foi respondida, que é porque é que o It atacou a Marge? Mas se calhar é aquilo que tu disseste, que foi... ela já estava com medo na sala de aula, ou... Sim, ou seja, eu gostei da explicação do Will no episódio, que ele alimenta-se do medo, né? Da adrenalina. Pronto, e se calhar a Marge começou a ter aquele medo ali, e ele aproveitou e começou a alimentar-se um bocadinho. Quer dizer, mesmo, tentar... E mesmo quando ela estava na casa de banho a começar a chorar, ela também daí devia estar... Pois, a produzir essas hormonas. A produzir essas hormonas, exato. E se calhar Sim. Pronto, porque ela nunca tinha sido atacada, a Marge. Foi a primeira vez, portanto... Mas pronto, acho que está explicado. Yeah. Era isso que eu tenho de notas. Eu tenho só... pronto, exato. Adivinhei o que é que o Hank Grogan tinha feito. Parabéns. E uma coisa que tenho aqui é que eu comecei a gostar bastante mais da personagem da mãe do Will, que disseste que é Charlotte. Eu gosto dela. Dá mixed feelings. Não, porque eu gosto para já ela. Obviamente que luta para aquilo que está certo, mas não é só isso. Ou seja, por exemplo, quando o Will lhe contou o que é que tinha acontecido lá no cemitério, não sei o quê, ela também não julgou e de género, ei, estás maluco, vá, para com essa conversa. Não disse nada desse género. Disse, ok, aceitou, disse, ok, agora tens de estar aqui connosco e não te vais aventurar. Ou seja, ela ouviu o filho e aceitou e tenta sempre ouvir o marido. Não sei, gosto da personagem dela. A dinâmica que ela tem com o marido, para mim, ainda continua a ser muito estranho. Sim, isso sim, mas é porque claramente que há ali uma barreira. Pois, ok, está bem. Mas já, começo a gostar bastante dela. Ok, eu ainda não tanto, mas pronto, vamos ver. Era isso? Era só isso. Eu só para terminar, só neste episódio o que teve 2 jump scares e foi na mesma cena. Foi tudo com a mesma cena. Já não lembro qual foi, que eu esqueço-me logo, mas... foi da mão a... No rio, No rio, em que pronto, na própria cena, e de repente o Will está a ter um pesadelo com isso e eu também tive um pequeno... Tanto... Não, e de repente é um estrondo nos meus ouvidos e eu... Pronto, nós vimos a série com algum som, não é? Não gosto de ouvir baixo, não é? Pronto. Sim. No nosso mini home cinema. Sim. Só para terminar, tenho aqui um fun fact, que é a atriz Matilda Lawler, que é a Marge, falou sobre como era estranho e desconfortável usar a prótese e os fios, ou seja, aquilo que ela punha nos olhos. Segundo ela, a serra, usada na oficina da escola, tinha fita para segurança. Pronto, ou seja, como é óbvio, fizeram aquilo num ambiente controlado. Mesmo assim foi ao pé de uma serra. Sim, aquilo parecia tudo CGI, não sei. Parecia que tinha ali muito CGI. Não, a parte da serra parecia real. Não, mas os olhos não pareciam reais. Não, os olhos não. Sim, os olhos não. Okay. Não, mas os olhos, pelos vistos, eram próteses. Pois, pelos vistos até eram parcialmente reais. Pois. Mas pronto, é isso. Vamos então passar para a classificação do episódio. Então, eu vou já dizer. Sim. Vou dar 6 balões. Ok. 6 balões em 10. Acho que foi um bocadinho redução, seja, para o último episódio, em que no último episódio já tínhamos tido alguma história engraçada, tivemos desenvolvimentos bons, mas hoje eu senti que este episódio foi um bocado uma continuação da exploração de backstory, só que ao mesmo tempo se calhar não acrescentou assim tanto, pronto, tirando uma outra cena, e acho que em termos de intensidade também não foi tão bom como já tivemos, e por isso dou 6 balões. Ok, olha, este tive um bocadinho indecisa, mas acabei por dar 7 balões, que foi a classificação anterior, porque é assim, este episódio para mim teve um bocado duas partes. A primeira parte estava a ser assim um bocadinho, um pace um bocadinho mais lento, e eu pensei, ok, está a ser um episódio de 6, mas depois a segunda metade melhorou, portanto estaria aqui num 6,5, mas acabei por deixar o 7, porque tivemos boas cenas, algumas, e foi explicado um bocadinho a origem do It, se calhar isso fez-me, pronto, continuar aqui com 7 balões. Ok,
Pronto. Mas percebo o teu 6. Sim, acho que pela primeira vez discordámos. Pois foi pela primeira vez, é verdade. E agora vamos para a última rúbrica, a cena favorita. Vamos lá ver se continuo com a mesma onda de sorte. Quais são as tuas cenas? Top 3. Não houve assim muitas cenas impactantes no episódio. Se houve para aí 3 ou 4, portanto também não havia muito para onde escolher. Vamos ver se é óbvio ou não. Portanto, a primeira cena foi a cena da pesca, em que o Leroy e o filho Will estão lá a pescar e depois há aquele susto. A segunda cena é a cena na escola, pronto, inicialmente com os bullies e depois com os olhos, com a cena dos olhos, todo esse acidente e também susto. E por último a cena da tortura mental, em que depois se revela um bocado do background e da backstory do It. Eu não vou pensar muito. Eu vou dizer a cena do meio. A cena da escola, da Marge. A cena dos olhos na escola. Yeah. Não é? Está errado. É a terceira, né? É a terceira. Eu não dei muito foco, mas a verdade é que overall para mim eu gostei muito. Eu gostei de conhecer assim, um bocado mais da história que está por trás do It e a origem, no fundo. Sim, eu também gostei, pronto. E gostei mais disso, se calhar, do que essa cena dos olhos. Não sei, não me impactou assim tanto. Eu gostei bem. Mas gostei, mas gostei mais desta. Ok. Bem, não posso acertar sempre. Sim, claro. Sim, mas pronto. Não, eu acho que neste aqui realmente era menos fácil, se calhar. Não havia uma cena, se calhar, tão óbvia. Como às vezes há. Talvez. Pronto, está feito. Mais uma review. Já chegámos a meio da temporada. Penso que são 8 episódios. Portanto, estamos a começar a chegar... Então estamos a meio. Estamos a meio. Portanto, acredito que já não falte muito para começarmos a ver o Bill... Como é que se chama? Bill... Skarsgård, que eu não sei se é o apelido dele, a aparecer como Pennywise. Porque já não deve estar a faltar muito. Já tivemos ali uma imagenzinha ou outra, mas pronto. Não, e hoje apareceu outra vez. Apareceu-me assim nas sombras, não é? Sim. Mas pronto. É isso, pessoal. Obrigado por terem visto. Deixem o vosso like. Subscrevam ao canal se não estão subscritos. E fiquem bem. E fiquem bem. Tchau, pessoal. Tchau.